Olá, você vai fazer o concurso para o Ministério Público de Alagoas? Tem que saber tudo da lei orgânica do Ministério Público, importantíssima legislação do seu edital. E como está preparado para gabaritar todas as questões da sua prova? Vem para cá. Eu sou Claudete Pessoa, super professora, aqui diretora pedagógica do Super Professores Cursos Online. Estou iniciando o módulo teórico da Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas. Tem aí alguns livros publicados do MP da União, do Estado do Rio, Ministério Público, Organização do Judiciário, do Ministério Público é, sim, minha especialidade, ok? E aí inicio agora esse módulo teórico para você entender sem sofrer a legislação orgânica desta importante instituição e você vai ser um servidor público do Ministério Público, a sua estabilidade, olha que show, né? Maravilhoso! Bom, vamos dar início a esse módulo teórico, ok? Da Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas, vai falar da União, que tem início, que tem base, claro, na Constituição Federal e também na Constituição do Estado de Alagoas. Certo? Bom, muito importante entender que o Ministério Público, ele não é um quarto poder, ok? Os apaixonados pelo Ministério Público dizem que ele é um quarto poder, mas não. A nossa Constituição, ao constituir o Estado Democrático Brasileiro, o constituiu em 3 poderes, cada um aí com seu papel, com a sua missão, com a sua função típica, mas também com funções atípicas, né? É preciso editar regras de condutas que serão impostas a todos. E aí o legislativo inicia aí, né, executa essa tarefa. É preciso ter um administrador um administrador da coisa pública, e o executivo assume esse papel. O brasileiro é gente boa demais, né? É muita coisa, mas de vez em quando dá choque, de vez em quando dá crise, e os conflitos de interesses serão dirimidos, serão resolvidos pelo Poder Judiciário. Então o Ministério Público não está aqui, né, entre os poderes do Estado Democrático Brasileiro, não é. Mas quem é o Ministério Público? É uma função essencial à jurisdição e está estruturado na Constituição Federal, a partir do artigo 127, em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Nós temos aqui o chamado Ministério Público Comum. Você tem que saber disso para o seu concurso, hein? Tem que saber. Não vai achando que é só ler a partir do artigo 1º da Lei Orgânica do MP de Alagoas, não. Essa base prévia constitucional é fundamental para o seu aprendizado, para você entender esta instituição tão importante para o Estado Democrático Brasileiro. E tem lá o Tribunal de Contas o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ok? Olha só, tanto ao Tribunal de Contas da União quanto aos Tribunais de Contas dos Estados. Você precisa estar muito atento. Esse aqui é o chamado Ministério Público Especial. E aqui, o Ministério Público da União e dos Estados é o chamado Ministério Público Comum. Ok? O nosso objeto de análise hoje, que inicia hoje, é o Ministério Público Comum do Estado de Alagoas, ok? Certo? Com essa base constitucional e estrutural, sabendo que o Ministério Público é um só e tem essa estrutura para melhor desempenhar a sua missão constitucional, ok? Então esse é o nosso bate-papo concurseiro de qualidade, de conteúdo, que eu começo agora, é aprender sem sofrer, é entender a legislação para gabaritar as questões da sua prova, ok? E aí, importante ordem, né, determinação constitucional, lá no artigo 128, no parágrafo 5º, determinou o seguinte, lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos procuradores gerais de justiça, que são os chefes do Ministério Público estaduais, estabelecerá no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, e no caso a gente está falando de qual unidade federativa? Alagoas, o estado de Alagoas. Então estabelecerá essa lei orgânica, normas específicas de organização, atribuições e também estatuto do respectivo Ministério Público. Quer dizer o seguinte, que a lei orgânica do Ministério Público de Alagoas, assim como as demais,
tem ali duas missões, dois objetivos que ela cumpre. Primeiro, ela estrutura o Ministério Público Estadual a partir do comando constitucional e também a partir da Lei Nacional do Ministério Público, que é a Lei 8625 de 1993. Nem todos os editais cobram a Lei 8625, ok? Só vai estudar se vou cobrar o de você, a Lei 8625, que é a Lei Nacional do Ministério Público, traz regras nacionais que os ministérios públicos estaduais devem observar. Não confunda com a lei orgânica do Ministério Público da União, ok? Muito cuidado com isso. Bom, e aí foco no edital, né? Você vai estudar somente aquilo que o edital cobrou de você. Então vamos lá. A partir desse comando constitucional, o Ministério Público de cada estado se organiza, né? Lembrando que a organização, atribuições, Estatuto do MP do Distrito Federal e Território é objeto da lei orgânica do MP da União. Por quê? Porque o Distrito Federal é um híbrido, né? É um ente federativo híbrido. Então, ímpar, né? Ele integra o Ministério Público do Distrito Federal, integra o Ministério Público da União como um dos ramos. Basta saber isso, ok? Tudo bem? Bom, então vamos iniciar o nosso estudo, mas antes eu quero fazer um convite para você. Venha participar da nossa lista de transmissão e aí receber várias novidades concurseiras sobre a sua região e também concursos nacionais, promoções, dicas, orientações. Vem pra cá, vem ser super, ok? Basta clicar no link descritivo desse vídeo ou coloque lá no seu navegador bit.ly quero ser super. E aí você vai chegar nesse pequeno cadastro. Preencheu rapidinho, né? Poucos dados. E aí você já vai concluir, você vai estar no nosso contato. Presta atenção. Para você receber esse acervo de informações, cupons exclusivos promocionais, dicas e orientações para o estudo concurseiro, você vai mandar a mensagem quero ser super. Para onde você vai mandar essa mensagem? Para o nosso super WhatsApp. 21 989 227 003. 21 989 227 003, ok? E aí você pergunta, Claudete, e eu quero esse módulo completo, maravilhoso, para eu entender o Ministério Público e gabaritar. Acesse o nosso site, superprofessores.com.br. Aqui você encontra, né, Ministério Público de Alagoas, promoção no pacote. Você adquire tanto o pacote promocional, tem vários tipos de pacote. Você pode também adquirir a disciplina avulsa, né? São várias disciplinas aí de acordo com o seu edital. Então, é só você acessar o nosso site superprofessores.com.br que você adquire aqui o pacote completo atualizado para o seu edital, para o seu concurso, ok? Bom, vamos lá, vamos tratar do Ministério Público de Alagoas. Olha lá, já falei a base constitucional, né? O Ministério Público, ele não é um quarto poder e a própria Constituição determina a estrutura do Ministério Público, em Ministério Público Comum e Ministério Público Especial. O especial, que é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, está lá no artigo 130 da Constituição Federal. O Ministério Público Comum se estrutura em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. E estamos aqui no estado de Alagoas, que traz lá no seu artigo 1º, Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas, no seu artigo 1º, o mesmo texto da Constituição Federal, artigo 127 da Constituição Federal, ok? Você já percebeu? Eu sou carioca, quer dizer, eu não sou carioca. Eu carioquei, eu sou nordestina, né? Eu sou paraibana, mas eu carioquei, então eu tenho um chiado que não tem como ser diferente. Eu tô aqui desde os 2 anos de idade, né? Vou fazer 48, então tem muito tempo isso. Então eu sei que o povo nordestino às vezes, nossa, como o chiado dela, né? É forte. Mas desculpa, não tem como ser diferente, essa sou eu. Então vamos lá! Adoro a base, né? Minha raiz nordestina, mas é muita convivência com carioquês, né? Ficou. Então vamos lá, vamos falar, abstrai porque o foco é no conteúdo do edital. O que disse o Constituinte e, claro, a lei orgânica e também
A Constituição do Estado de Alagoas traz essa mesma definição quando você encontra aqui no artigo 142 da Constituição do Estado de Alagoas, a mesma definição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Mesma coisa, mesmo conceito constitucional desta instituição tão importante, que é copiado ali no MP, na Constituição do Estado de Alagoas e também na Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas, assim como na Lei Orgânica do Ministério Público Nacional, ok? Na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, melhor assim, né? Muito importante. É uma instituição permanente. Essa definição constitucional do Ministério Público dá à instituição a condição de cláusula pétrea implícita. Instituição permanente. Se é permanente, não pode retirar, né? A instituição, não pode uma emenda constitucional retirar a instituição do cenário democrático brasileiro sob pena de desfigurar a nossa democracia, ok? Então, a definição como instituição permanente dá ao Ministério Público a condição de cláusula pétrea implícita, ok? E aí, qual é a sua missão? A sua missão é defender a ordem jurídica, o ordenamento jurídico, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público vem qualificado na Constituição como uma das funções essenciais à jurisdição, ok? E antes de eu falar da estrutura, e nesta qualidade, o Ministério Público, ele vai defender a sociedade, ok? E aí, como ele tem essa missão maior de defender o ordenamento jurídico, o regime democrático e os interesses sociais, você percebe que a sociedade brasileira se organiza em Estado democrático de direito, constituída em três poderes, cada um com a sua função típica, mas também com funções atípicas, com um sistema de freios e contrapesos, e aí essa sociedade, ela pensa, precisamos de alguém para ficar de olho no interesse público primário, no interesse público maior, no interesse público da sociedade brasileira. E esta instituição é o Ministério Público. E se qualifica no perfil constitucional como uma das funções essenciais à jurisdição, ok? Não vai apenas defender a lei, essa instituição deve defender o ordenamento jurídico, tanto que, se alguma norma conflita com a Constituição, sim, o Ministério Público tem a legitimidade, é legitimamente responsável para ingressar com as ações, né, de constitucionalidade para garantir a harmonia do ordenamento jurídico. O regime democrático também atua efetivamente, uma das maiores expressões da democracia é a eleição, né? Isso, sufrágio universal, e o Ministério Público atua, e vamos falar disso, da atuação do Ministério Público estadual perante a Justiça Eleitoral, ok? Também vai atuar para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Perceba, o cidadão, a pessoa, o indivíduo, possui vários direitos e várias classificações. Uma das classificações é quanto à disponibilidade ou não desses direitos. Existem alguns direitos que são do indivíduo, mas são tão caros, né? São tão importantes para a vivência em sociedade que esses direitos foram elevados a um status da indisponibilidade. E o que quer dizer isso? Que não pode esta pessoa abrir mão, negociar esse direito. Direito à liberdade, direito à saúde, né? Direito à educação, não se pode dispor desse direito. Por quê? Porque normalmente, quando esses direitos são afetados, mesmo que seja um indivíduo, toda a sociedade se abala. Então imagina, quando vem a mídia, a notícia, né, de uma agressão à vida, à saúde, à liberdade de qualquer pessoa, todos os seus pares, todos os demais se abalam, a sociedade se abala. E a gente sabe que o objetivo maior de qualquer estrutura pública,
é a paz social, né? Então, por esse motivo, os direitos individuais indisponíveis também são tutelados, zelados pelo Ministério Público, ok? Além dos interesses sociais pertinentes à coletividade, sejam eles difusos ou coletivos. Vou adentrar nesses, vou esmiuçar isso mais à frente, ok? Nas funções institucionais. E aí, existem os chamados princípios institucionais que vão nortear o exercício do Ministério Público. São os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. O membro do Ministério Público, ele não é apenas um agente público, ele é um órgão público. Isso é muito importante você perceber isso agora. Nós analisamos o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, sobre dois aspectos. No primeiro momento, olhamos para o membro do Ministério Público, o promotor, o procurador, e enxergamos um órgão público, de carne e osso, é verdade, mas é um órgão público classificado na sua legislação orgânica. No segundo momento, nessa mesma lei orgânica, nós vamos analisar o promotor, o procurador de justiça, como um agente público, ocupante de um cargo vitalício, com direitos, mas também com deveres, com vedações, sim, com várias garantias importantes e inerentes ao desempenho da função, mas também com vedações, com regime disciplinar, processo disciplinar, ok? Penalidades como qualquer agente público. É muito importante você perceber esses dois enfoques legislativos nesta mesma lei orgânica. Ok? Entendeu? Então perceba, o Ministério Público ele é um só, princípio da unidade. Cada membro não atua em nome próprio, cada membro é instituição, é órgão público. Então, um pode ser substituído por outro sem prejuízo para o exercício institucional. Mas tem que observar as regras definidoras de atribuição de cada membro, ok? É o famoso princípio implícito do promotor natural, que guarda correspondência com o princípio do juiz natural. E também o princípio da independência funcional. O membro do Ministério Público não está subordinado funcionalmente falando a qualquer estrutura hierárquica. Existe hierarquia? Sim, mas para fins administrativos. A hierarquia no desempenho funcional não acontece, porque eles são dotados de independência funcional. Quero que você perceba a aplicabilidade tanto da estrutura quanto do exercício dos princípios institucionais do Ministério Público perante o Poder Judiciário. Por quê? Presta bem atenção. O Ministério Público, esclareço logo, não integra o Poder Judiciário, pelo amor de Deus, ok? O Ministério Público é uma instituição dotada de autonomia. Não integra, não se subordina, não se vincula a nenhum poder. Nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Mas ele recebe verba do executivo. Claro, né? O executivo, ele tem a chave do cofre, ele tem o dever de repassar os chamados duodécimos orçamentários. Mas isso não é vinculação, por favor. Certo? Isso é muito importante entender. Então, o Ministério Público, ele é dotado de autonomia. Mas, é claro, é evidente que o volume de sua atuação funcional está muito relacionada às atribuições do judiciário, ok? É uma das funções essenciais à jurisdição, certo? Por essa correspondência é que o Ministério Público se estruturou olhando para a estrutura do Poder Judiciário. Ele atua exclusivamente junto ao Judiciário? Não. Existe atuação extrajudicial do Ministério Público, claro. Mas o volume de sua atuação acontece junto ao Judiciário. Por isso que eu trago aqui para você a estrutura do Judiciário para localizar junto com você o Ministério Público Nacional. Mas eu preciso saber do Ministério Público Nacional, Codete? Sim, porque a base constitucional também é cobrada na sua prova. Você precisa saber como está o Ministério Público e essa plena consciência da estrutura vai te esclarecer quanto à aplicabilidade dos princípios institucionais. Olha só isso aqui, acompanha comigo. Isso é puro conteúdo de prova. Bom, a Justiça,
Poder Judiciário Nacional, ele tem lá o órgão máximo, né, Supremo Tribunal Federal, e aí ele se divide em, e aí eu não vou falar do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce apenas funções administrativas e ali não atua, né, o membro do Ministério Público. Até existem membros do Ministério Público junto ao CNJ, mas na qualidade de membros do CNJ, ok? Isso é outro papo. Vamos lá. E, então, a Justiça Nacional, o Poder Judiciário, se estrutura em órgãos de justiça comum e justiça especializada, ok? Junto à justiça especializada, vou começar por ela, nós temos aí 3 matérias: trabalho, eleitoral e militar. Opa, junto a cada uma delas, um Ministério Público. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, ok? Vamos lá? Ministério Público Federal, todos esses são ramos do Ministério Público da União. Ministério Público do DFT, ok? E junto ao Supremo está o chefe do MPU. Chefe do MPU junto com os membros do Ministério Público Federal também, porque a atribuição de atuar junto ao Supremo é do Ministério Público, o chefe do MPU e o MP Federal por delegação do PGR, ok? E aí, você tem aqui o Ministério Público Estadual, em cada estado, né? Tem lá o Tribunal de Justiça e junto a cada Tribunal de Justiça está o Ministério Público Estadual, como é o Ministério Público de Alagoas. O que faltou? Faltou o eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, ele existe sim, mas como função, não como estrutura. É uma função estruturada. E aí, nós vamos ver, e eu vou explicar isso mais adiante, que o Ministério Público Eleitoral, ele é uma função do MP Federal. Entretanto, você precisa saber que junto à primeira instância da Justiça Eleitoral, quem vai trabalhar junto à primeira instância da Justiça Eleitoral é o MP local. Como assim local? Estadual ou distrital. Junto aos órgãos da Justiça Eleitoral de primeira instância, que funcionam em Alagoas, o promotor eleitoral é um membro do Ministério Público de Alagoas. Entendeu? Então você percebeu que em todas, junto a cada estrutura do judiciário, está um Ministério Público. Certo? E aí, pelo princípio da indivisibilidade e o princípio da unidade, perceba, vamos ver aqui na Justiça de Alagoas. Os processos lá junto aos juízes de Alagoas são iniciados em grau de recurso. Chegam lá ao Tribunal de Justiça de Alagoas, ok? Na segunda instância. E aí, está um promotor de justiça trabalhando aqui de Alagoas, certo? E chegou o processo lá no TJ de Alagoas, sai da mão do promotor de justiça e vai para a atuação do procurador de justiça, presta atenção nisso, ok? O promotor de justiça não vai até lá. E lá junto ao STJ, quem vai trabalhar esse mesmo processo de Alagoas é um membro do Ministério Público Federal, porque junto aos órgãos do MP, do STJ, funciona o Ministério Público Federal. Essa é a regra da legislação orgânica. A jurisprudência vem admitindo, em alguns casos, a atuação em conjunto do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal. Tendo em vista aí, né, a nossa característica brasileira de ser um país continental e com características regionais muito próprias que às vezes o MP Federal não alcança. Então, para uma maior amplitude, uma maior efetividade da atuação ministerial, a jurisprudência vem admitindo aí que o MP estadual atue junto aos processos daquele estado lá no STJ, assim como no Supremo. Mas isso é exceção jurisprudencial. Legislação orgânica determina onde cada um deve atuar, ok? Certo? E aí você percebe que
o conceito constitucional do Ministério Público e os princípios que regem aí o seu exercício, o desempenho do Ministério Público são muito importantes para a sua estrutura, né? Ok? A gente percebe a sua missão constitucional e essa missão ela é devidamente cumprida com a aplicabilidade dos princípios institucionais. Um membro pode ser substituído, o Ministério Público é um só, a atuação não é pessoal, é institucional. Por esse motivo, respeitadas as regras de atribuições, um membro pode ser substituído por outro sem prejuízo processual. E a sua atividade funcional é regida pelo princípio da independência funcional. Eu vou te dizer, esse início é uma base fundamental para você entender todas as demais regras da organização do Ministério Público, ok? E aí, olha lá o que eu te falei. Vou dar um pulo lá para o artigo 7º. Você saiu do primeiro e foi lá para o artigo 7º, porque aqui a ordem é pedagógica, não é legislativa não, ok? Então eu faço sempre isso, eu altero ali a ordem dos artigos para ficar bem mais fácil a sua compreensão. Olha o que eu falei para você. O Ministério Público se estrutura a partir da base constitucional da estrutura nacional, ok? Lembrando que tem um Conselho Nacional do Ministério Público, né, previsto lá na Constituição, no artigo 130A e 130B, e que tem lá suas competências, suas regras, eu vou falar disso depois, mas eu quero que você perceba que a partir desse comando constitucional, cada estado se organiza. E Alagoas se organiza o seu Ministério Público da seguinte forma. Isso aqui é tema importantíssimo, as bancas adoram isso aqui, né? As classificações dos diversos órgãos institucionais. Olha lá, estrutura organizacional do MP de Alagoas. Órgãos de administração superior, Procuradoria Geral, Colégio, vamos falar de cada um deles. Vou explicar cada um deles, ok? Procuradoria Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Corregedoria. Esses são os órgãos de administração superior. Órgãos de administração, presta muita atenção nisso aqui. Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça. Órgãos de execução, Procurador-Geral de Justiça, Conselho Superior, Procuradores de Justiça, Promotores. Perceba isso. Olha lá o que eu falei para você. O membro do Ministério Público, não confunda com servidor, ok? Não confunda com servidor, estou falando membro do MP, membro, promotor, procurador, ok? Eles são órgãos públicos. Olha lá a classificação deles na estrutura organizacional. Qual é a classificação? Órgãos de execução. Ué, Claudete, mas o órgão não é promotoria, procuradoria? Não, ali são os órgãos de administração. Órgãos de execução é aquele que exerce função institucional. O rol exemplificativo das funções institucionais na Constituição está no artigo 129. Ali encontramos a missão que o Constituinte entregou ao Ministério Público. Ok? Então, todos os órgãos de execução, eles vão cumprir o papel do Ministério Público, que é defender a sociedade. Entendeu isso? Ok? Perceba que o Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe, vamos falar disso, como que ele é escolhido, vou falar de todos esses órgãos, ok? Ele é o chefe institucional, mas ele também é Ministério Público. Ele também exerce o seu papel institucional, não só no comando administrativo, certo? O Conselho Superior é um órgão importantíssimo, colegiado, com papel administrativo fundamental, mas ele tá pouquinho, mas tem uma função institucional. E o grande volume de funções institucionais serão exercidos aí, né, será exercido pelos promotores e procuradores de justiça. Então, muita atenção para essa classificação que as bancas adoram mesclar. E tem mais, né? Tem os órgãos auxiliares, que são os centros de apoio operacional,
Olha lá vocês, servidores, apoio técnico e administrativo, centro de formação e aperfeiçoamento, comissão de concurso e estagiários. Então são vários os órgãos, né? Vários órgãos, vamos falar de todos eles. Os mais importantes são esses aqui, claro, além da administração superior. Ok? Entendido? Perceba que o Conselho Superior, ele atua como órgão de administração superior e também como órgão de execução. Isso é importante para o seu concurso? Muito. Demais. E quando verificar as competências, importante perceber a diferença, né? Competência administrativa, competência institucional. Ok? Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo concurseiro de conteúdo de qualidade. O que você vai fazer? Você vai acessar o nosso site, ok? Porque o nosso bate-papo concurseiro vai estar lá. O próximo vídeo? Lá na área do aluno, ok? Isso, lá na área do aluno. Vem pra cá, vem fazer parte desse time de heróis, porque aqui você tem a qualidade que você precisa e merece para estar no topo da lista de classificação. Eu sou Claudete Pessoa e te aguardo no próximo vídeo lá no site Super Professores. Não esquecem, faça parte da nossa lista de transmissão, manda mensagem, quero ser super, para 21 989 227 003, 21 989 227 003. Deixa o seu likezinho se você está nas redes sociais, deixa o seu like, por favor, isso me ajuda. Deixa o seu comentário se você gostou, compartilha, indica para os amigos que eles vão gostar. Tchau, tchau, até o próximo.